Hoje eu basicamente estou aqui para ensinar como é que você vai fazer transição Smurf barra transição, entre aspas, Match Cut, né? Porque se utiliza dessas duas técnicas para fazer esse tipo de transição muitas das vezes. Basicamente eu vou estar ensinando a fazer esse tipo de transição basicamente com shapes, né? Entre aspas também com imagem, né? Vocês vão ver no tutorial como é que é. Esse tipo de transição é usada em muitos motions, né? Em muitos estilos de motion, principalmente em estilo de motion de logo, entre outros. Então bora pro tutorial. Vou começar com esse primeiro método aqui, depois eu passo para o segundo método e depois para o terceiro método, que eu vou ensinar aqui, basicamente. Então, para começar basicamente esse primeiro aqui, eu adicionei aqui no total 4 shapes, né? Que é um quadrado, bola, um pentágono e uma estrela, para a gente fazer essa transição, né? E basicamente a gente vai começar fazendo o quê? A gente vai decidir, né, qual que a gente vai usar para fazer a transição em si, porque basicamente um só que a gente vai usar para fazer a transição. O resto tá aqui só para a gente pegar a forma em um específico que a gente vai escolher para ele se transformar em outra shape, né? Então, né, basicamente a gente vai vir aqui na setinha para baixo, vai vir aqui nessa aqui, né, Rectangle Path 1, vai vir aqui Convert to Bezier Path, aí vai converter, aí a gente já vai ter o Path, né, que é isso aqui basicamente que a gente vai precisar. E a gente vai fazer a mesma coisa nesses outros 3 shapes aqui. Feito isso em todos, né, basicamente já liberou aqui o path de todos, a gente vai fazer basicamente o quê? A gente vai ativar o path de cada um, né, que é clicando no reloginho. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar cada F de um específico, né, para jogar no que a gente vai fazer a transição. Como eu quero usar o quadrado como a minha base, né, como a minha base original, né, então eu vou pegar aqui na ordem de cima, né. Então eu vou vir aqui, ó, no path da bola, no keyframe da bola do path, no caso, né, dar Ctrl C. Eu vou vir aqui clicar no path aqui embaixo do quadrado, dar Ctrl V. Vou fazer isso aqui no total pulando 20 frames, né? E vou fazer a mesma coisa com todos os outros, né? Eu basicamente vim aqui, ó, clicar aqui no path, né? Adicionar o keyframe, vim aqui copiar esse keyframe, vim aqui embaixo, né? Pular 20 keyframes para frente, segurar, clicar aqui no path aqui e dar Ctrl V. Feito basicamente isso, né? Agora a gente já tem isso daqui, ó. Tá vendo? Agora eu só vou dar um F9 aqui para suavizar tudo e vou fazer basicamente isso aqui, ó. E fica basicamente assim, né? E essa transição dá para usar em tudo que for shape, né? E agora, nesse segundo método aqui, né, vou ensinar de uma maneira diferente, meio que misturado com um match cut, né? Então a gente vai ter que fazer o mesmo método, querendo ou não, de novo, né? Basicamente adicionar o path aqui nos dois, né? Converter para path no caso. Pronto, convertendo em path, né, eu já vou deixar ativado, mas primeiramente eu vou vir aqui no quadrado, que vai ser o que eu vou usar para essa animação original, e vou adicionar um position, e vou vir aqui, né, e colocar ele até aqui, né, até aqui no caso. Aí vai ter essa animação, eu já vou dar F9 aqui, vou vir aqui no gráfico, colocar em gráfico de velocidade, e vou fazer esse gráfico aqui basicamente. Vou centralizar, né, o ponteiro aqui da timeline para cá. Vou deixar bem centralizado aqui. Feito isso, vai ficar basicamente assim. E basicamente o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar, né, essa posição e vou colar aqui embaixo. Aí vai ficar basicamente assim, correto? Só que aí bem aqui, eu vou vir aqui no gráfico de novo, selecionar os keyframes, vir no gráfico, colocar meu ponteiro bem aqui no meio e vou cortar isso daqui, né, os dois. E vou tirar isso aqui. E fica basicamente assim, né? Assim já fica uma transição de match cut. E parece até que é uma transição morph. Fica até parecendo que é uma transição morph, né? Só que no caso é uma transição de match cut, no caso. Só que aí tem como melhorar isso aqui realmente deixando como se fosse uma transição morph, né? Basicamente a gente vindo aqui e utilizar o path, né? Basicamente para utilizar o path aqui, o que a gente vai fazer? Vindo daqui, né? Na hora que ele vai se transformar na bolinha, a gente pode vir aqui no path, né? Apertar aqui no G aqui, né? Que é a pen tool. Vir para cá, adicionar isso daqui e aqui em Convert Vectors em cima, né? Deixar assim bem redondo no caso. Voltar para Pen Tool e dar uma mexida aqui para ficar assim basicamente. Eu vou dar um F9 aqui também, né, para suavizar. E eu acho que eu posso tacar um keyframe um pouquinho para trás. Aí a gente vai vir aqui na bola, no caso.
Vai colocar esse pack dela original que a gente já tinha adicionado antes aqui pra frente. Vai também vir aqui, apertar G e vai ficar basicamente aqui, né? Vai vir aqui e deixar mais reto aqui na questão aqui embaixo, né? Então, no caso, vou dar um Ctrl V em tudo aqui. Eu vou vir aqui deixar aqui. E aqui eu vou vir aqui, né? Do jeito que estava antes. Vou fazer assim. Tentando deixar o mais reto possível. Subir isso daqui. Eles fazendo basicamente isso. Eu vim aqui com, eu acho que em vértex. E sim, fazendo isso daqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Opa. Ficando basicamente assim. Dando um F9, né? Aqui embaixo. Aqui eu vou dar uma suavizada. Vou dar pra fazer assim. Deixa eu ver. Acho que eu posso colocar aqui também. Lá eu acho que. Fazer basicamente assim. Deixar aqui. E também vou fazer a mesma coisa aqui. Pra ver como é que fica. E também vou fazer basicamente assim aqui, eu acho, né? Tá bom já, né? Basicamente assim, né? Essa transição que usa, querendo ou não, Match Cut e também transição Morph, né? Então, basicamente assim. Agora aqui no terceiro método, a gente vai fazer basicamente uma transição, entre aspas, Morph, mas dá uma impressão de animação de Match Cut, no caso, né? Ou de Morph, no caso. Esse a gente vai fazer basicamente o quê? A gente vai pegar essa keyframe position, né? Adicionar aqui. Vir aqui pra frente, colocar ali como a gente tinha feito no passado, né? No caso, começa aqui embaixo, né? Aqui nessa espada aqui primeiro, na katana, no caso. Colocando aqui. Pronto. Vou também colocar um rotation. E colocar, ele volta até aqui. Ele dá uma volta e fica posicionado assim. Vou vir aqui, dar um F9. Vim aqui, colocar em gráfico de velocidade também. Posicionar tudo, deixar no meio centralizado. Tentando sempre deixar o mais centralizado possível. Desse jeito. Vou vir aqui copiar esses dois. Apagar esse aqui primeiramente. E colar aqui na espada de cima, né? Primeiramente eu tenho que vir aqui. Selecionar esses dois. Pronto, né? Aí fica basicamente assim. Eu só preciso alterar aqui para que essa espada daqui fique assim. Fique corretamente, né? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no gráfico, selecionando isso aqui primeiramente, colocando o ponteiro no meio e cortando aqui em cima e apagando esse lado e fazendo isso aqui com esse outro. Aí vai ficar basicamente assim. Fica bem legal essa transição, né? E também dá pra adicionar um motion blur aqui, né? E ó, fica muito diferente, né? Fica muito da hora esse tipo de transição, né? E o vídeo de hoje foi basicamente esse tipo de transição Morph, né? Tem como ser mais complexo esse tipo de transição, né? Tem como fazer esse tipo de transição em logo, em letra também, né? Então, se você quer um tutorial mais aprofundado desse tipo de transição, só comenta aí embaixo. A gente aqui na Kadek vai trazer esse tipo de tutorial. Se você não é inscrito no canal da Kadek, já se inscreve aí, dá um like. Se você não tá na nossa comunidade do Discord, já entra aí, que o link tá na descrição. E é basicamente isso, né? E até o próximo vídeo.